Hoje é o dia 11 de setembro e essa data marca o aniversário de 22 anos do atentado em Nova York, em que quase 3 mil americanos morreram quando dois aviões acertaram as Torres Gêmeas. E aquilo eu já sabia até na época, eu era bem burrinho, eu tinha o quê? 2001 eu tinha 16 para 17 anos. Eu era mais burro do que sou hoje, mas mesmo naquela época eu já sabia que eu estava presenciando algo que ia mudar a história para sempre e para muito pior. Nesses eventos de grande significância histórica, geralmente é comum a gente relembrar onde nós estávamos quando a gente recebeu a notícia. Isso acontece com vários outros eventos de importância histórica. O assassinato do presidente Kennedy é um que as pessoas também, os mais velhos, claramente, e óbvio que isso é muito mais relevante para americanos. Mas é o tipo de coisa que eles se perguntam, onde você estava, quando você ouviu e tal. Você teve também o pouso lunar, que gerou também conversas parecidas, e o 11 de setembro também entra nesse mesmo grupo de eventos tão significativos que as pessoas lembram muito claramente onde elas estavam quando isso aconteceu. Pra gente, pra realidade brasileira, você teve a morte dos Mamonas, a morte do Ayrton Senna. Tipicamente são mortes, infelizmente. É triste ser brasileiro às vezes. Para não dizer que é só desgraça, o Tetra. Todo mundo lembra onde estava quando rolou o Tetra de 94 também. Eu tive uma perspectiva bastante única, porque o 11 de setembro aconteceu alguns anos antes de eu ir para o Canadá. Então eu pude ver a perspectiva brasileira do que tinha acontecido e nos últimos 20 anos eu tive mais contato com a perspectiva norte-americana do que tinha acontecido. Mesmo não sendo o nosso país que foi atacado, no Brasil tinha cobertura jornalística sem parar do atentado, pelo menos por assim, uma semana ou duas. Tudo que passava na TV era as notícias do atentado, os desdobramentos, a busca por sobreviventes e o que ficou mais ganhou mais atenção nos anos depois daquilo, a caçada pelo Osama Bin Laden, que era o idealizador do ataque, e a invasão americana do Afeganistão. Aqui, do Iraque também, a gente não pode esquecer. Um dos efeitos imediatos dos atentados do 11 de setembro é que viagem aérea teve que mudar para sempre. A forma como os terroristas ganharam acesso ao cockpit foi uma das primeiras coisas que teve que ser mudada, né? Foi completamente reformulada. É possível agora para os pilotos trancarem a porta de maneira que ninguém consiga entrar ali. Além dos cockpits dos aviões, que foram reforçados para impedir a entrada não autorizada, a segurança nos aeroportos mudou completamente também. A segurança nos Estados Unidos, a gente pode dizer, que mudou completamente. Existe um departamento nos Estados Unidos, que é o Department of Homeland Security, cuja tradução me escapa agora. E esse departamento tem uma agência, que é o Transportation Security Administration, que são as pessoas responsáveis por colocar suas malas no raio-x, por usar aqueles detectores de metais, colocar... Tem uma maquininha que eu não vejo no Brasil, mas é bem comum lá fora, que é uma maquininha para detectar resíduos de explosivos. Eles pegam é como se fosse um paninho descartável. Eles pegam um bastão e aí eles passam nos seus objetos e tal. Eu lembro que por algum motivo, eu não sei porquê, e eles também não são muito transparentes em relação a isso, eu imagino que faça parte do esforço para manter tudo bem seguro, eles não são muito transparentes sobre como funciona esses negócios. Mas, por um momento, teve uma época, que eu lembro disso muito claramente, em que eles davam atenção redobrada a drones. Eu não sei o que exatamente na construção do aparelho faz com que deixe essa galera da TSA mais curiosa, mas eu lembro que teve uma época que eu viajava e eles sempre usavam esse bastãozinho dos explosivos, eles sempre faziam isso com drones. A gentileza e a hospitalidade dos canadenses foi posto à prova durante os atentados, porque vários voos naquele momento foram redirecionados por questão de segurança para o Canadá. E muitos americanos não tinham onde ficar, não tinham feito esses planos de desembarcar em outro país. E os canadenses foi uma coisa histórica, eles acolheram muitos dos americanos em suas casas e tal, a galera ali que morava perto do aeroporto. Os canadenses, é curioso, porque eles não eram alvo da Al-Qaeda e o Canadá não se envolve no tipo de treta geopolítica que atrai esse tipo de atenção de grupos terroristas. Mas ainda assim os canadenses ficaram muito apavorados com o que tinha acontecido. A proximidade, tanto geográfica quanto cultural, de Nova York para aquela região leste do Canadá, fez com que muitos canadenses se compadecessem. E muita gente me falou, pessoas que estavam no Canadá durante o atentado, que os canadenses estavam com medo, achando que eles seriam os próximos. Novamente, por causa dessa histórica aliança com os Estados Unidos. Geralmente, quando se atacam um país como os Estados Unidos, não é incomum que ataque também aliados que estejam próximos. Apesar de não ser o caso, a segurança em aeroportos canadenses também foi reforçada, assim como foi os aeroportos americanos. Apesar do fato de que não aconteceu esse tipo de ataque no Canadá, a segurança nos aeroportos canadenses foi também reforçada nos mesmos moldes dos aeroportos americanos. Eu falei sobre treta geopolítica, né? E isso é curioso também porque a forma como o acontecido foi reportado nos países
foi bem diferente. No Brasil, eu vi a análise, que muita gente se escandalizou quando essas pessoas propuseram essa análise, mas muita gente falou, olha, essas atitudes de terrorismo, de extremismo, especialmente terrorismo islâmico, as suas reivindicações geralmente têm a ver com a presença americana em terras sagradas dos muçulmanos. E é importante entender que no Islã, a religião e a cultura e o governo são meio que a mesma coisa. Eu estou falando bem por cima, é claro que é uma religião com um histórico de séculos e eu estou resumindo bastante a história. Mas, basicamente, esse tipo de ataque contra os Estados Unidos tem como principal objetivo forçar os Estados Unidos a retirar a sua presença militar em terras que os muçulmanos consideram sagradas. Basicamente, qualquer terra de muçulmanos, eles se incomodam com a presença americana lá. Então, eu lembro que no Brasil eu vi isso um pouco mais. Eu vi pessoas analisando, não, isso aí é provavelmente fruto das incursões americanas nessas partes do mundo. O próprio Osama Bin Laden já era conhecido por pessoas que eram antenadas em notícias internacionais de terrorismo, porque ele já tinha atacado bases americanas em outra ocasião. Então, quando o nome dele apareceu, a galera que era mais antenada nesse tipo de coisa falou, tem cara de ser ele mesmo, é o tipo de coisa que ele já vem fazendo, é só que a escala do que ele fez dessa vez é muito maior. Como eu estava dizendo, enquanto em países como o Brasil eu vi essa análise com um pouco mais de frequência, nos Estados Unidos não era tão comum se fazer essa conclusão, né? O motivo pelo qual esses malucos fundamentalistas estão atacando os Estados Unidos é porque eles se ofendem com a presença americana nessas regiões. Não só isso, mas também o apoio americano ao Estado de Israel. Também era uma pauta frequente desse tipo de terrorismo, de extremismo religioso. O Bush, que nunca foi um presidente particularmente popular nos Estados Unidos, teve um aumento de popularidade absurda, passava de 90% de aprovação durante essa crise, a forma como ele lidou com os momentos logo na sequência do 11 de setembro. Não só ele, mas o prefeito de Nova York na época, o Rudy Giuliani, que recentemente jogou todo o seu legado político na lata do lixo se aliando com o Trump e rendeu várias histórias hilárias que eu não sei se foram reportadas com tanta precisão na mídia brasileira, mas o Rudy Giuliani ganhou a alcunha de prefeito da América, America's Mayor, pelo seu esforço em ajudar as vítimas do 11 de setembro e coordenar ali a atividade de resgate e tal. O cara foi de uma figura célebre no imaginário americano para, hoje em dia, virou motivo de piada. O Trump, que na época nem político era, ele fez uma fala infame quando ele disse que o seu prédio agora, olha o que o cara fala, mano, olha o que o maluco fala. 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan, and it was actually before the World Trade Center was the tallest. And then when they built the World Trade Center, it became known as the second tallest, and now it's the tallest. Pois é, o cara se gabou do fato de que agora, momentos depois do 11 de setembro, mano, o cara fala que a torre lá dele agora é o prédio mais alto de Manhattan. Puta que... Se você precisava de mais alguma evidência de que esse cara é um narcisista megalomaníaco maluco, esse talvez seja o melhor. É muito louco imaginar que americanos caíram na lorota de que esse cara é um grande patriota, mas golpista político e patriota é tipo, tá entendendo? Aquele ditado, todo dia sai de casa um malandro e um otário, é algo nesses moldes. Como eu mencionei, existiu um sentimento muito grande de xenofobia, e especificamente xenofobia contra os povos islâmicos, que perdurou por um bom tempo. Hoje em dia parece ter parado um pouco. O ódio americano relativo a pessoas diferentes, de outro tom de cor, parece direcionar-se nesse momento mais aos mexicanos. E é interessante porque é meio cíclico a coisa. Antes do 11 de setembro, mexicanos eram geralmente o bode expiatório de tudo que está de errado com crimes nos Estados Unidos e coisas do tipo. Aí mudou para os povos islâmicos durante esse período logo pós o 11 de setembro. Aí agora que a ameaça islâmica não parece ser tão relevante mais, voltou para os mexicanos de novo. Parece que os americanos estão sempre buscando um culpado para alguma coisa. O povo inteiro ficou profundamente revoltado contra o povo islâmico, e essa revolta, ela parte de ignorância. Naquela época, eu mesmo admito, eu não sabia quase nada sobre a fé muçulmana, sobre os povos muçulmanos, eu não conhecia nenhum muçulmano, então aquela imagem de eles odeiam a nossa liberdade, assim que vendiam a proposta da coisa, eles odeiam a nossa liberdade, nós somos livres, eles odeiam isso. Não é bem isso, não é exatamente isso, e a esmagadora maioria dos muçulmanos são muçulmanos assim como vários católicos o são. É apenas uma tradição de família, por causa de onde eles vivem, eles não seguem aquilo fervorosamente. Quando eu finalmente conheci um muçulmano pela primeira vez e pude conversar com o cara, entender um pouco melhor de como que é esse povo, é um monte de gente, mais de 1 bilhão de pessoas, então inevitavelmente tem uns malucos que fazem esse tipo de coisa, e até os muçulmanos,
Eles não gostam, esses caras são vistos, pelo que eu pude entender, como os malucos, entendeu? Da região dos caras. Não é de se surpreender que nem os próprios muçulmanos tendem a gostar desses grupos terroristas, porque as principais vítimas desses grupos terroristas são o povo muçulmano. Então, eu precisei conhecer essa galera para compreender isso, porque logo depois do 11 de setembro, eu muito jovem, sem acesso a muita informação e tal, aquela ideia de os muçulmanos odeiam os americanos, odeiam liberdade e tal, eu lembro quando aquilo parecia me fazer sentido, porque novamente, quando você é burro, tudo te faz sentido. O 11 de setembro é um fenômeno histórico que muito me fascina. Eu tenho uma fascinação meio mórbida com o 11 de setembro. Volta e meia eu vejo todos os documentários de novo, releio os artigos, leio as matérias. Uma coisa que eu achei interessante encontrar nessas minhas escavações, que eu fico procurando os vídeos, os relatos, os filmes, documentários, eu já li praticamente tudo que você possa imaginar sobre o 11 de setembro. Já vi os filmes, tudo. Vi os documentários de conspiração da época também. Eu estava fascinado com o negócio. Uma das coisas bem interessantes que eu encontrei sobre o 11 de setembro é postagens de fóruns da época que foram preservados em alguns sites e você pode encontrar. É muito interessante ler esse tópico hoje porque as reações da galera em tempo real, descobrindo o que estava acontecendo, me lembraram muito as nossas que a gente teve mesmo no Brasil. Né? Pensaram inicialmente que era um acidente, depois com o segundo avião batendo na outra torre, depois o avião batendo no Pentágono e o que caiu na Pensilvânia, que tudo indica que estava indo em direção à Casa Branca, uma vez que se entendeu que era um esforço coordenado, não era simplesmente uma fatalidade, foi intencional, foi um momento de muito terror, foi um momento mórbido e fascinante. E eu acho que para entender aquele começo do século XXI, sem o 11 de setembro não tem como compreender tudo o que aconteceu. Então, eu admito que é uma fascinação meio mórbida, porque é uma coisa muito triste o que aconteceu. Mas é impossível compreender a história daquele período sem realmente compreender o que aconteceu naquele dia. Eu sempre tenho essa reflexão sobre o 11 de setembro, no aniversário do evento. Como eu falei, foi algo que me marcou muito. Eu acho que calhou com a idade que eu tinha na época, o acesso à informação na internet era uma coisa mais recente, a gente pôde ver aquilo ao vivo na televisão. Então é algo que eu tive o contato direto com pessoas que estavam mais próximas do que tinha acontecido, né? Eu morava em Ontário, que era ali do lado da região dos Estados Unidos onde isso aconteceu. Então, dominava muito a conversa da galera, sabe? É interessante, porque esse período do 11 de setembro, os americanos, foi um período de muita xenofobia nos Estados Unidos, né? Compreensivelmente. E o Canadá não teve o mesmo sentimento, porque, afinal de contas, o alvo não foi a casa dos caras. E era muito comum nessa época o canadense médio se gabar do fato de que eles são mais tolerantes de forma geral. No momento que está rolando uma crise econômica no Canadá, uma crise de várias coisas, crise de opioides, crise econômica, crise de bolha imobiliária, os canadenses estão, assim como os americanos, buscando bodes expiatórios e os imigrantes são frequentemente os culpados disso. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu tenho constantemente compartilhado isso para que vocês tenham uma visão do que está acontecendo lá fora. É muito recente e muito constante esse sentimento canadense agora de botar a culpa de tudo nos imigrantes e no governante que permitiu tanto imigrante entrar no país. O principal motivo pelo qual muitos canadenses não votarão novamente no Trudeau é a percepção de que ele deixou muito imigrante entrar no país e aí estragou o país. Então a gente vê que aquela visão do canadense tão compreensiva e tal é só porque estava apertando o calo de outro. E aí ele se viu naquela posição de não, nós não somos racistas e xenofóbicos como os americanos. Bastou apertar o calo deles, eles estão apontando para os imigrantes também, que eu tô de olho nesses caras. Mas enfim, o que você acha desse papo? Me conte onde você estava quando o 11 de setembro aconteceu. Eu imagino que tem muita gente que me acompanha que era muito novinho, que para eles o 11 de setembro é aquele negócio histórico que está nos livros. E talvez você não tenha visto como a gente, o pessoal da minha geração. Me conte aí nos comentários qual é a sua percepção. Eu tenho tanta curiosidade sobre isso que eu pergunto às vezes pro Kevin, o meu irmãozinho, né, filho do segundo casamento do meu pai. Eu perguntei uma vez para ele qual era a visão dele, o que ele compreende do atentado do 11 de setembro, porque ele não era nem nascido, né, e tal. E eu acho muito interessante ver essa perspectiva. E o único problema desse papo é que ele ressalta quão velho eu me tornei. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tem mais vídeo amanhã e até a próxima.